Fala galera, eu sou o Beto Vanieri, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de entrevistar o Gilberto Giacetti. Ele é um empresário, um cara dos negócios, muito conhecido aqui na nossa cidade, mas além de tudo isso, ele é um grande especialista na história de Jundiaí e principalmente das famílias italianas que vieram construir suas vidas na nossa cidade. E é por isso que eu trouxe ele aqui. Tudo bem, Gilberto? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Metaverso. Tudo bem, tudo bem. Eu não sou tão especialista assim. Eu conheço um pouco da história da cidade, um pouco da história da imigração italiana, mas assim, você foi muito bondoso em dizer que eu sou um especialista nessa área. Claro. Gilberto, fala um pouco, para a gente começar esse assunto, fala um pouco de você e da sua família. Por que vocês vieram aqui? Quando que aconteceu isso? Então, a minha família ela migrou aqui para o Brasil em 1888. A primeira leva, digamos assim, de italianos que chegou aqui em Jundiaí foi em 1887. Foram, se eu não me engano, 20 e poucos italianos que vieram para o núcleo Barão de Jundiaí. E logo após, em 88, o meu bisavô, já viúvo, com 5 filhos, inclusive o meu avô também, de 5 anos, viajaram para o Brasil a partir do Porto de Gênova. Eles eram oriundos de Mestre, que é uma cidade ao lado de Veneza, né? Sim. Então eles vieram aqui para o Brasil, imagino eu que a situação deles, né, estava muito ruim na Itália, porque imaginem uma pessoa com 5 filhos, viúvo, se jogar, se lançar ao mar, né, numa aventura, né, para ir para um país que ele não conhecia a língua, não sabia exatamente o que ia acontecer. Então você imagina como deveria, né, a situação deveria estar muito ruim na Itália. Então foi assim que começou a nossa história, né, aqui em Jundiaí. Eles chegaram, foram trabalhar em fazendas de café, né, como a maioria dos italianos que vieram para cá. Eles vieram para cá para substituir, né, de alguma maneira, a mão de obra escrava, né? O Brasil tinha recém-liberto os escravos, né? Sim. Então houve necessidade de substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra qualificada e que pudesse fazer, né, tocar as fazendas de café até então aqui na nossa região e no estado de São Paulo inteiro praticamente. Quais que eram as maiores dificuldades que os imigrantes italianos enfrentavam quando eles vinham aqui para Jundiaí? Olha, eu acho assim, houve um certo preparo, né? O governo brasileiro fez alguma preparação. Você tinha, por exemplo, a hospedaria para os imigrantes italianos em São Paulo, onde todos passavam, né, antes de serem designados para onde iriam. Mas, óbvio, dificuldade com a língua, por exemplo. A língua italiana não é uma língua difícil, né? Eu mesmo não falo italiano, mas eu entendo muito bem o que os italianos falam. Sim. Dificuldade com a comida, que era muito diferente, né? Inclusive, existem assim mitos culinários, né, que até hoje o pessoal pede se alguém for em a cidade de Parma e pedir um filé à parmegiana, vai ter uma baita decepção, né? Porque não tem nada a ver com uma É muito comida, diferente? é bem diferente, não tem nada a ver. Então, assim, essas foram as dificuldades, né? Você não saber o que vai acontecer, você viver sob um regime de trabalho muito intenso, enfim. Mas eu acho que tudo isso era compensado também, né, pelo sonho de conquistar uma vida nova, de melhorar a sua vida, né? Então, Claro. isso tudo acho que ajudou muito nessa hora. E provavelmente eles sofriam bastante preconceito também, né? Por serem imigrantes, serem novos aqui na Terra. Ah, sem dúvida, né? Eles eram tratados assim como cidadãos de segunda categoria, né? Claro. Porque vieram, obviamente, migraram porque a condição era ruim e mesmo entre eles havia assim Certa disputa, uma o italiano com o siciliano, com o calabrese. Então, mesmo quando eu era criança, né, meu pai às vezes tinha alguma frase assim, aquele siciliano e coisa e tal. Você imagina, isso já foram Bem nos idos depois, dos né? anos 60, né, do século Sim. seguinte. Então você vê que mesmo entre eles havia uma disputa, né? É que a Itália sempre foi muito dividida, né, nos seus povos, Sim, como você sim, falou, sem dúvida, sem sicilianos, o pessoal dúvida. da Calabresa. Então uma curiosidade é que o passaporte familiar do meu avô, que eu até tenho guardado até hoje, né, que é uma coisa, é um documento raro,
ele foi assinado pelo último rei da Itália, se eu não estiver enganado, que foi o Humberto I. Caraca, Então foi um que negócio legal. bacana. Esse documento algo bem bacana que a gente tem, né? E Gilberto, você lembra alguma história dessa época dos seus familiares que você gostaria de contar aqui pra gente? Tem algumas aí. Tem uma um pouco mais rápida, talvez, né? Tem a que logo depois, né, anos depois, né, da chegada, o meu avô progrediu um pouco na vida. Ele era dono de uma pequena fazenda de café. Aham. E em 29 houve a quebra, né, da Bolsa de Valores e tal, e a crise do café, e ele perdeu a fazenda. Mas tem uma história particular com ele, que aconteceu com ele, que é muito interessante. Esse meu bisavô veio com os filhos, e ele tinha uma filha um pouco mais velha, meio adolescente, se chamava Adelaide. E ela trouxe uma máquina de costura que era da mãe dela, e a mãe havia ensinado ela a costurar. Quando eles foram morar na fazenda, que eles foram designados aqui em Itupeva, a dona da fazenda, ela pediu ao meu bisavô que deixasse a Adelaide morar na casa da fazenda para costurar para a família, porque ela costurava Sim. muito bem. E ela era uma moça muito bonita. E o filho do dono da fazenda se apaixonou pela Adelaide, queria se casar com ela. Caramba. Só que ela era apaixonada pelo capataz da fazenda. E nessa época o meu avô tinha 5 anos só de idade. E o meu bisavô se casou em segundas núpcias. E essa Adelaide não gostava da madrasta. E se apaixonou pelo capataz e eles resolveram fugir. E essa minha tia-avó resolveu levar o meu avô junto, porque não queria deixá-lo para que a madrasta o criasse. E Caraca. só devolveu o meu avô para o meu bisavô quando ele já tinha 16 anos e já era um homenzinho, né? Então essa é uma história bem familiar, né? Mas assim, ela é muito bacana, né? Uma história muito Sim, sem que eu sombra de dúvida. até descobri há pouco tempo, né? Porque eu tenho uma prima que sabe muitas histórias da minha família, muito Aham. mais do que eu, né? Então essa é uma história bonita, né? Uma história daria até uma novela. Daria, daria. E Gilberto, além da sua família que veio para Jundiaí, quais outras grandes famílias, sobrenomes que vieram e construíram uma história bonita aqui na nossa cidade? Olha, assim, foram muitas famílias, né? Foram, né? Mantovani, olha, talvez a que de mais conhecimento de todos aí, né? É o Cerezer, né? Cerezer. Porque ele criou uma marca, né? Que a nível nacional, então é uma família que é conhecida nacionalmente, né? E Claro. ele veio para cá, naquela época, os italianos trouxeram a cultura do cultivo da uva, né? Eles introduziram esse cultivo aqui. Naquela época, o grande negócio da agricultura era o café, né? E com a crise de 29, acabou que se acelerou a introdução da uva aqui em Jundiaí, né? Tanto que Jundiaí foi conhecido como a terra da uva, né, por muitos anos, né? Foi. Por conta Ainda é, né? um pouco, né? Hoje o que talvez, na verdade, a atividade econômica aqui mudou muito, né? Sim, tá muito mais industrializada, né? Existe muito mais indústria, mas hoje a cidade sobrevive mesmo de serviços, né? Eu acho Sim, que sim. uma boa parte do que acontece aqui está ligada à questão do serviço. Então, assim, outras famílias, Mantovani, Fontebasso, enfim, são muitas, né? São muitas famílias que, enfim, se você pegar em Jundiaí, a história dos prefeitos e tal, tem muitos aí com o sobrenome italiano, né? É uma cidade que tem uma pesada influência italiana, eu diria. Sim. Você falou da uva, como que se analisa essa herança deixada pelas famílias italianas aqui, da festa da uva, da culinária, das nossas festas, É um negócio muito bonito, né? que Porque assim, construiu a identidade de Jundiaí, não é? exatamente, a cidade se identificou, então ele com essa história do cultivo da uva, depois os prefeitos também abraçaram a causa, criaram, né, a festa da uva. Meu pai mesmo foi uma pessoa que ele tinha uma produção caseira, né, de vinho, em função disso. E por muito tempo ele negociou, né, em cima disso.
Sim. Enfim, a cultura jundiaense está muito ligada, né, à história italiana, da imigração italiana e à história da Itália. E o que você acha que seus antepassados, da sua família e também das outras, sentiriam ao ver a cidade que se desenvolveu, a cidade que se criou? Olha, eu acredito que se o meu bisavô, né, hoje pudesse ver toda essa transformação que houve na cidade, eles ficariam muito orgulhosos, né, porque eles conseguiram criar, né, praticamente do nada, né, uma cultura, A uma identidade. identidade muito forte italiana na cidade, né? Então eu acho que eles sentiriam muito orgulho, né? E principalmente porque eu acho que a maioria das famílias que vieram para cá, elas atingiram o objetivo, né, de ter uma vida melhor, de poder educar os filhos, de poder ter dignidade, né? Eles vieram em Sim, busca disso, dignidade, na verdade. No fundo era legal. isso, né? Gilberto, mas antes da gente continuar aqui para a nossa entrevista, a gente vai para um breve intervalo. Quero dar aquele recadinho que vocês estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu comércio, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número, nosso contato está sempre aqui na tela. Quero pedir para vocês também me seguirem lá no Instagram do programa, @programa Metaverso, que lá eu estou sempre fazendo uns cortes dos melhores momentos aqui das nossas entrevistas. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com a nossa entrevista. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo a honra de entrevistar o Gilberto Giacetti. Como eu falei lá no começo, ele é um empresário, um homem de negócios, mas hoje eu trouxe ele aqui para falar da história de Jundiaí e das famílias italianas que vieram aqui construir suas histórias, né? Como você falou, a chegada dos imigrantes italianos foi como plantar raízes num solo que já era fértil. A cidade floresceu culturalmente, economicamente, socialmente, né? Mas agora vamos falar de presente. Gilberto, como que você analisa quais que são os fatores que ajudaram Jundiaí a se tornar a cidade tão próspera, tão desenvolvida que é hoje, né? A gente pode ver em todos os índices que saem, Jundiaí é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver, Jundiaí tem um dos melhores IDHs do Brasil, tem um dos melhores PIB per capita do Brasil, isso num país que tem 6 mil cidades, né? Fala pra gente quais que foram esses fatores. Olha, é opinião, né? Assim, eu não sou um profundo conhecedor, mas assim, como observador, né, eu entendo que essa imigração italiana ela trouxe, né, uma mão de obra qualificada, né, que mesmo o pessoal vindo para trabalhar na agricultura, também veio mão de obra diferenciada, né, pedreiros, ferreiros, junto com esse pessoal. Isso acabou ajudando a criar uma estrutura de mão de obra consistente. A cidade também ajudou, porque você tinha aqui um polo ferroviário forte, né? Acredito que na época até o mais forte daqui do nosso estado. Você tinha a Estrada de Ferro Santo Jundiaí, né? Que foi construída para desovar a produção de café e interligar, né, com a Bragantina, com a Sorocabana. Então, havia já uma base industrial no começo do século XX, né? Você tinha a indústria de tecelagem, química, você tinha
fundições, grandes fundições aqui, né, como a Krupp, que era aqui na nossa região. Enfim, existia uma base industrial, né? A agricultura era forte também, né, com a questão do café, da uva, né? Então, tudo isso ajudou, né, a transformar a cidade num grande polo econômico do estado na época, né? Então, Jundiaí sempre teve uma importância fundamental, né, para São Paulo e para o Brasil. Pô, que legal. E a localização de Jundiaí eu creio que é uma coisa que ajudou bastante, né? Perto de São Paulo, é perto de Campinas. Como que isso foi aproveitado de forma inteligente pelas pessoas daqui? Então, essa proximidade, né, eu acho que ela ajudou muito, ajuda, né, muito a cidade. Você vê que hoje Jundiaí ela é um polo logístico, né? A localização dela, ela, do ponto de vista geográfico, de relevo, ela fica logo quando termina, né, a Serra do Mar, você começa o Planalto Paulista, ela está inserida exatamente aí, né, no início do Planalto Paulista. Então, desde os tempos remotos, ela já foi um ponto onde todo mundo parava para depois adentrar para dentro do estado. E agora, né, você vê, nós estamos aqui a 40 quilômetros de São Paulo, a 30 quilômetros de Campinas, mais ou menos. Duas cidades de grande porte. Você tem pelo menos 3 grandes aeroportos que você acessa com menos de 1 hora. Nós estamos do lado do Rodoanel, que dá acesso a todas as maiores rodovias do Brasil. Então, do ponto de vista logístico, né, meu irmão até diz que Jundiaí fica na esquina do Brasil. Então, tudo aqui é perto, né? Partindo de Jundiaí, tudo é perto. Um grande benefício, uma grande vantagem, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que as administrações aqui souberam aproveitar disso, né? Então, isso beneficiou a cidade, de toda maneira. Você acredita que o espírito empreendedor dos italianos, que são um povo tipicamente empreendedor, muito mais do que os brasileiros, ajudou na construção da nossa cidade? Ah, sem dúvida, eu acredito que sim, porque eles trouxeram, como eu disse, né, trouxeram novas técnicas de cultivo, trouxeram qualidade, né, para a mão de obra que existia na época, e eles vieram aqui para prosperar, né, diferentemente de outros povos que vieram para cá. Eu faço um paralelo, né, com o italiano que foi também para os Estados Unidos, né? Ele foi para lá para melhorar de vida, para construir uma nova nação, construir uma nova história. Os italianos não vieram aqui para enriquecer e para voltar para a Itália, né? Eles vieram aqui para construir uma nova vida. Eu acho que isso fez toda a diferença na história, né, dos italianos, não só aqui em Jundiaí, mas como também no resto do país, né? Eu acho que isso foi algo importante, né? E, Gilberto, como que eram as casas, as fazendas, os sítios, as propriedades dos italianos que vieram aqui? Então, existe até, eu acho que era bom até mencionar, existe um livro, né? O arquiteto aqui de Jundiaí, o Eduardo Pereira, ele fez um trabalho muito bonito e ele escreveu um livro, né, sobre a história da arquitetura dessa época. Então é um livro muito bacana, você talvez encontre na biblioteca pública de Jundiaí. E lá você tem estudos, fotos, croquis dessas casas onde esse pessoal morou. Inclusive tem uma planta do núcleo Barão de Jundiaí, da colônia italiana. Então, obviamente, eram casas simples, modestas, né, onde o pessoal se abrigava. Não havia luxo, né? Não. Como em todas as casas naquela época. Era mais simples, né? Mais rústico. Era algo rústico, né? Se usava a tecnologia que havia na época, né? Então, as casas eram telha de barro, não tinha forro, enfim, era algo bem simples e bem rústico. Jundiaí, como eu falei, é uma cidade que é muito conhecida pela sua alta qualidade de vida, né? Na sua opinião, o planejamento, o que mais contribuiu para isso, além daquelas outras coisas que você falou? Olha, já vendo para um lado mais da herança dos italianos. Olha, eu acho que Jundiaí é uma cidade que, se podemos dizer que ela deu sorte, porque ela teve muito boas administrações, né? Nós tivemos a boa sorte de ter bons prefeitos aqui ao longo de muitos anos, né? Inclusive alguns empresários aqui de Jundiaí também, né, foram prefeitos. Por exemplo, o Luiz Latorre, né, ele foi prefeito da cidade, né?
Sim. E a cidade teve assim, alguns que foram marcantes, né, que a gente poderia talvez citar, seria o Vasco Venchiaruti, que eu acho que, se eu não estiver enganado, a gestão dele foi de mais ou menos de 55 a 60, mais ou menos. Ele fez, né, algumas transformações urbanas importantes na cidade, né? Então, ele marcou muito a administração dele aqui, né? A questão da água na cidade, que era um problema de Jundiaí, e que várias administrações foram resolvendo esse problema, né? Então, isso também ajudou. Pessoas colaboraram, como o engenheiro Rui Chaves, né? José Pedro Baldriz, né? Todos esses engenheiros contribuíram muito para isso, né? Poderia citar também aqui a administração do prefeito Ibis Cruz. Ele fez uma importante transformação urbana na cidade, né? Ele foi quem construiu a Avenida 9 de Julho. Inclusive, Gilberto, Ibis Cruz esteve aqui no podcast uns 2 meses atrás. Que bom. O pessoal gostou bastante da entrevista, ficou bem legal. Ele assim, a administração dele foi polêmica, né? Mas assim, foi uma boa administração. Eu julgo, né, como do ponto de vista administrativo para a cidade, foi muito boa. Sim, ele falou aqui, foi ele que fez a 14 de dezembro, a 9 de julho, ele trouxe muitos médicos, trouxe uma equipe muito completa para Jundiaí, né? Sim, ele modernizou, né, a estrutura da prefeitura, enfim, ele foi uma pessoa importante para a história da cidade. Sim. Além desses prefeitos, quais empresários assim você destaca na história da nossa cidade? Puxa... São muitos, né? São muitos, né? Tem algum que você acha que foi de extrema importância? Um que eu admiro muito é o seu Luiz Latorre, porque... Que você falou, né? Que virou prefeito. Veja só, um empresário que... Era de qual ramo? Ele era o dono da indústria de fósforos Argos, né? Entre outras coisas. E você imagina que uma pessoa que... Até hoje, mesmo funcionários que estão aposentados há 30, 40 anos da empresa dele, ainda recebem uma cesta de Natal, né, dessa empresa, Caramba. Porque ele deixou esse legado, né? Você vê que essa pessoa, ele tinha um cuidado especial, né, com as pessoas que trabalhavam com ele. Então eu admiro o trabalho que ele fez, né? Eu admiro muito e admiro também que as pessoas que o sucederam, né, continuaram com essa mesma filosofia. Então eu acho isso, eu diria que ele é uma pessoa a ser, é um exemplo a ser seguido. Ele começou do zero a empreender? Assim, eu não conheço assim a história dele do começo, mas eu sei que ele lutou bastante, né, no começo, porque como todo mundo, né, no Brasil é muito difícil você empreender, é difícil. Né? Naquela época já era difícil, né? Hoje está mais ainda, mas nunca nada foi fácil para ninguém aqui no Brasil. Sim. E Gilberto, para encerrar aqui a nossa edição do podcast, eu queria que você deixasse algum recado, alguma mensagem aqui para os nossos telespectadores, citando a importância de Jundiaí, de como ela pode ser um exemplo para o Brasil inteiro. Olha, eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de ser daqui. Todos nós temos. E a minha família está aqui desde 1888. É uma bela cidade. A gente sempre admirou muito, né, tudo que a cidade fez e tudo que a cidade faz por nós. É um lugar muito bom para se morar, para você constituir família, para você criar uma família. Então eu sinto muito orgulho disso, de ter podido, de alguma maneira muito simples e modesta, ter também feito parte da história dessa grande cidade, da minha família ter feito parte dessa cidade aqui. Então, é isso que eu posso deixar de recado, né, a todos aí. Gilberto, eu quero te agradecer aqui pela nossa participação. É muito bom sempre a gente falar a história de Jundiaí, essa cidade que todos nós, jundiaienses, amamos, né? Quero agradecer vocês também que nos acompanharam durante toda essa entrevista. Mas é isso, nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!